E aí tem essa quarta frase, né? Os desejos exigem sua realização. Nesse momento, eu explico para as pessoas que os desejos, eles são hábitos. E aí eu explico para a pessoa o que é um hábito. Um hábito é muito semelhante a encher um copo. Então, tem lá a gotinha caindo. Aí eu pergunto para a pessoa, como é que eu encho um copo com conta-gotas? Ah, você precisa sempre estar apertando a borrachinha e depois pegando mais água, pegando mais água. Então, é através da repetição constante, não é? É através da repetição constante. Então, significa que um hábito depende de eu me engajar no comportamento associado a esse hábito. Se eu parar de fazer, o hábito termina. Se eu continuar fazendo, o hábito continua. E aí eu faço a pergunta: quem controla o que você faz? Aí a pessoa lembra da primeira frase. Ué, quem controla o que eu faço é o que eu penso. Então isso significa que todo hábito depende de nós mesmos. Por que eu falo muito isso, gente? Tem gente que vira e fala assim: eu fumo porque as pessoas da minha casa me irritam. Não, você não fuma porque as pessoas da casa te irritam. Você fuma porque você quer. Agora, a irritação que você sente motiva você a continuar fumando, porque quando você fuma, você se sente confortável. Mas, em última análise, quem é que controla o que você fuma? São os outros? É você. Aí a pessoa começa a entender que ela é a responsável, não são os outros. E aí, quando a gente fala desse tipo de exemplo, né, de vícios, de hábitos nocivos e tal, as pessoas elas começam a compreender que todo hábito começou com uma primeira ação que foi se repetindo, 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 repetindo. Então, se todo hábito começa assim, e significa que eu posso eliminá-lo se eu mudar minha maneira de pensar sobre ele, se eu mudar as circunstâncias associadas a ele. Vou dar um exemplo básico sobre isso. Tinha uma paciente jovem, estudante universitária, que ela estava com muita dificuldade de estudar. E ela dizia que não estava conseguindo estudar, porque ela tinha feito tudo quanto é tipo de curso que ensina a estudar, mas ela não conseguia estudar. Aí eu perguntava para ela: conta para mim como é que você estuda? A resposta: olha, é assim, quando eu tenho vontade, assim, quando eu sinto que eu estou com vontade, aí eu vou estudar. Ah, então quer dizer que você só estuda quando você tem vontade. É. E aí a minha dificuldade é que eu não estou tendo vontade de estudar. Aí eu expliquei para ela o seguinte: olha, lembra que você tem que saber diferenciar o que você pode controlar do que você não pode controlar? Ela lembra. O que você pode controlar? Aquilo que eu sinto, aquilo que eu faço. Então, de quem depende para você ter vontade de estudar? É, de mim, mas eu não consigo extrair a vontade. Então, sabe como é que você vai ter vontade? Fazendo as coisas. O que você vai fazer? Você vai criar uma rotina em que você vai pegar lá a sua mesa, que você usa para estudar, você vai tirar tudo que distrai de cima da mesa, você vai pegar um material, seu livro de estudo, pegou o livro, você vai sentar, você vai cronometrar 15 minutos. Aí tem outros pacientes que eu recomendava 5 páginas do livro. Qual que é a sua missão? Sua missão é ficar sentada lendo 15 minutos ou ler 5 páginas. Ah, mas isso é muito fácil. Será? Tenta fazer. Essa é a tarefinha de casa que eu passo, gente. Coisas para a pessoa fazer.
E aí, o que o paciente trouxe na outra sessão? Nossa, foi muito difícil. Nossa, parece que demorou uma eternidade. Você conseguiu? Não, passou 3 minutos, eu não quis mais. Então, vamos fazer o seguinte: vamos colocar 5 minutos marcado no seu celular. Ela pôs. Aí, na outra sessão, consegui ficar 5 minutos. Mas o que isso adianta? Eu preciso estudar mais. Calma. Lembra do foco? Ó? Reconheça as aparências pelo que elas realmente são. O que você precisa desenvolver? Não é o hábito de estudar? A sua missão é aprender a estudar de novo. Sua missão não é ler o livro inteiro. Sua missão não é passar horas estudando. Sua missão é aprender a estudar de novo. Você está começando a aprender a estudar de novo? Ah, é mesmo. Antes eu não conseguia nem sentar e abrir o livro. Ou seja, você tem que levar o seu paciente a prestar atenção no passo a passo, gente. Por que muita gente desiste do processo terapêutico? Porque coloca metas muito que elevadas, gigantescas. Tente dividir as metas do seu plano terapêutico. Essa é uma característica que eu gosto muito desse modelo, né? Da terapia cognitivo-comportamental. Você consegue dividir. Qual é o seu objetivo da semana? Eu uso a palavra missão. Você usa a palavra que você achar mais legal. Tarefa, objetivo da semana. Eu uso assim, qual que é a sua missão essa semana? Sua missão essa semana é falar com o seu professor e pedir para ser monitor, que era o problema de um outro paciente. É aquela coisa da falta de comunicação, né? Treino de habilidades sociais. Então, quando nós falamos que os desejos exigem realização, é para a pessoa entender o seguinte: olha, o desejo vai ser uma coisa tão intensa, tão forte, mas se você não fizer nada, o desejo não acontece. E aí, muitas vezes, você vai questionar se a pessoa realmente deseja aquilo. E aí eu cito um outro exemplo. Tinha uma moça que ela dizia que o grande desejo dela era aprender inglês. Ah, eu quero aprender inglês, é meu grande desejo. E a primeira pergunta que você tem que fazer para avaliar o desejo da pessoa é: o que você está fazendo para realizar o seu desejo? Isso vale para qualquer instância, pessoal. Aí, por exemplo, o paciente chega para você e fala assim: nossa, mas eu queria tanto que meu casamento fosse melhor. Primeiro você vai definir o que é um casamento melhor. Explica para mim, em termos de ações, em termos mais concretos, o que é um casamento melhor? Porque, pessoal, se a pessoa tiver uma ideia genérica de casamento, vocês percebem que ela nunca vai ficar satisfeita? Agora, se ela define, eu quero ter um casamento melhor, ou seja, eu quero que a minha família jante todos os dias junta. Pronto. A sua missão, então, é criar as condições para que a família jante junta. Lembrando que pode ser que isso não funcione, porque depende dos outros. Entenderam o raciocínio, pessoal? Agora, olha o oposto. Eu quero fazer um casamento melhor. Eu quero me esforçar para criar condições para minha família estar junta. Opa! Então agora depende de você. Então você pode até criar as condições, você organiza as coisas lá na sua casa, enfim. Agora, se as pessoas não participam, você não vai ficar frustrada. Porque seu objetivo não era esse. O objetivo, entenderam o que eu estou falando, gente? Você tem que levar as pessoas a entenderem que tem certos objetivos que são irreais. E tem outros que são possíveis. O que é um objetivo irreal, impossível? Objetivos que dizem respeito ao outro. Eu me lembro, muitos anos atrás, uma pessoa procurou atendimento, e aí eu perguntei, mas o que levou você a me procurar? O que eu posso te ajudar? A resposta da pessoa: eu quero que a pessoa tal me ame. Aí eu falei: não.
Isso não é possível. Como assim? É porque eu não presto. Não, não, não. É porque depende do outro. E a gente não tem controle sobre o que o outro faz. Então, eu não posso te enganar dizendo que você vai ficar aqui comigo e você vai conseguir que a outra pessoa te ame. Não existe isso. Aí citei as frases, expliquei. Aí ele falou, então o que que eu posso fazer? Você pode se tornar uma pessoa com mais autoconfiança. Você pode se tornar uma pessoa que desenvolva alguma habilidade que chame atenção. Você pode se autoaperfeiçoar, mas isso não garante nada em relação ao outro. Mas é o máximo que você pode fazer. E aí, olha que curioso. Seguiu nesse autoaperfeiçoamento, né? Se tornou uma pessoa mais ativa, uma pessoa sedentária, né? Se engajou em atividade física, enfim. E aí depois ele descobriu que, na verdade, ele estava tão focado no autoaperfeiçoamento que ele esqueceu a pessoa. Entenderam, pessoal? Então, basicamente, se vocês tiverem um paciente que apresenta para vocês um objetivo que fala de outra pessoa, você tem que explicar para ele que isso não. Mas que você vai orientar essa pessoa no sentido de que ela possa se autoaperfeiçoar. Porque isso está sob o controle dela. Certo, gente? Essa é a ideia principal. Então, a próxima frase: veja as coisas como elas são. Isso aqui é o mais difícil. Aliás, é o segundo mais difícil. Como vocês já perceberam da experiência de vocês, o mais difícil é fazer as pessoas entenderem que elas não podem controlar os outros. Agora, a segunda coisa é ter uma visão neutra, realista sobre o que está acontecendo. Porque as pessoas elas vão interpretar o mundo, lembrem-se, de acordo com as crenças delas, de acordo com os pensamentos que elas têm, eventualmente os preconceitos, enfim, aquilo que vocês já sabem lá da psicologia cognitiva, né? A percepção é uma interpretação. Então, se a percepção é uma interpretação, todas as vezes que eu vou julgar, seja o comportamento dos outros, seja o meu próprio comportamento, seja um evento que está acontecendo, eu não vou ter uma visão objetiva. E aí você, como terapeuta, tem que explicar isso para o seu paciente para que ele possa entender que ele tem que ver as coisas sem mais nem menos do que elas são. E como é que a gente treina ver as coisas como elas são? Aceitando que as coisas estão fora do seu controle. Menos o quê? O que você faz, o que você pensa e o que você sente. E aí tem paciente que me questionava assim: como que eu tenho controle sobre o meu sentimento se uma pessoa me fecha no trânsito e eu fico com raiva, a culpa é dela? Aí eu pergunto, vamos analisar. A pessoa te fechou no trânsito e você ficou com raiva. Você ficou com raiva por causa daquela pessoa, ou seja, aquela pessoa, ela injetou adrenalina em você para disparar o seu coração. Aquela pessoa acionou regiões do seu encéfalo que levam você a sentir raiva? Não. Aí a pessoa rebate. Se ela não tivesse me fechado, eu não teria ficado com raiva. Porque essa pessoa aí, você começa a xingar, não sei o quê. Fala, olha, você conhece essa pessoa? Não. Como é que você sabe que ela fez de propósito? Você bateu o carro? Não. Então por que você ficou com raiva? Porque essa pessoa me fechou. Entenda que o objetivo daquela pessoa não é te irritar. O objetivo daquela pessoa é chegar antes de você. É impessoal, ela não te conhece. Porque a partir do momento em que você leva a pessoa a entender que 99% das coisas que acontecem são impessoais, ou seja,
A pessoa não te conhece. A pessoa tem lá. A gente não sabe por que, que ela está correndo. E também não interessa saber. O que interessa é: eu sofri um acidente? Não. Arranhou meu carro? Não. Tive prejuízo com isso? Não. Então segue em frente. Ah, mas aí eu buzino, eu vou lá perguntar para a pessoa por que que ela fez isso. E aí você questiona. Para quê? Para eu saber por que que. Pergunto de novo. Para que você quer saber isso? Aí a pessoa começa a refletir que não faz sentido. Ela começa a entender que as pessoas não existem no mundo para irritá-la. Ela começa a entender que quando o governo aumenta os impostos, não foi uma tentativa de acabar com a semana da pessoa. Aí eu viro e digo para as pessoas assim: escuta, pessoal lá do governo, eles digitaram seu CPF, viram sua fotinha e falaram assim: gente, vamos irritar essa pessoa aqui? Vamos. Como é que nós vamos fazer? Vamos aumentar os impostos só para irritar essa pessoa? Aí a pessoa ri muitas vezes. A pessoa às vezes fala assim: ah, eles fazem isso com todo mundo. Opa, se eles fazem isso com todo mundo, é porque eles não estão fazendo isso para te irritar. Concorda? Aí a pessoa começa a analisar, começa a refletir. E aí você questiona: do que serve a sua irritação? Ela te ajuda no quê? Aí a pessoa fala: ah, eu fico irritado e a pessoa não consegue dar uma resposta. E aí, quando a pessoa não consegue te dar uma resposta, você continua questionando. Então, ficar irritado te ajuda a diminuir os impostos? É, mas a gente tem que protestar. Você protestou em algum lugar? Ou você ficou irritado dentro de casa? É, eu fiquei irritado dentro de casa. O governo ficou sabendo da sua irritação? Não. Quem que estava com você na hora que você se irritou? Ah, era minha mulher, meus filhos. Você está percebendo que você se irritou, porque você acha que o governo fez isso de propósito, para te irritar, mas quem sofreu as consequências da sua irritação foi a sua mulher, por seus filhos. Você me disse que teve uma noite de sono horrível. Você me disse que começou a sentir enjoo no estômago. Entenda, a sua irritação teve alguma função? É, não, não teve. O que que você poderia fazer para lidar com essa situação? Ah, nada. Aí, de repente, você puxa mais. O que que você pode fazer? Ah, de repente, eu posso tentar ganhar uma renda extra, tentar obter alguma coisa ou economizar alguma coisa em casa. Opa, agora você está falando algo que faz sentido. E por que que faz sentido? Porque você pode fazer. Lembrem-se, tudo aquilo que está fora da sua ação não te interessa mais. Tudo aquilo que os outros fazem, você só reage se você quiser. Aí tinha gente que me falava assim: mas Cláudio, a pessoa vai e me xinga. Xingou minha mãe. Você conhece a pessoa? Não. Essa pessoa é importante para você? Claro que não. Então, para que você está irritado? Ah, mas ela me xingou. Por que isso é importante? Ah, porque eu fiquei ofendido. Mas você ficou ofendido por quê? Aí a pessoa começa a não ter explicação. Vocês entenderam? O que é o questionamento socrático? Você vai esvaziando o raciocínio do paciente até que você chega num ponto em que a pessoa entende. É, faz sentido. A única pessoa que se prejudicou fui eu, que eu passei o dia inteiro irritado, não almocei direito. Eu falei, pois é, e a outra pessoa, ó. Então, quando vocês levam as pessoas a entenderem que, por exemplo,
aí na frase, né? Veja as coisas como elas são. Você quer ver uma situação que leva muita gente a ter uma reflexão equivocada? Também no tema dos relacionamentos, a pessoa vira para você e fala assim: cheguei em casa do trabalho e aí meu marido estava de cara feia. Você perguntou para ele o que está acontecendo? Eu não. Então como é que você sabe que ele estava irritado com você? Só pode. Me olhou de um jeito. Ó, vamos parar, o que eu falo bastante, né? Vamos parar de imaginar coisas e vamos ter certeza? Pergunta. Ah, mas eu sei como ele é. Não, pergunte. Pode ser que ele estava com dor de cabeça, pode ser que ele estava com dor de estômago, pode ser que ele estava irritado com o time dele perdeu, sei lá o que aconteceu. Aí as pessoas ficam assim, é mesmo, né? Vai que não tem nada a ver comigo. Então, porque existe um processo, eu explico, né? Chamado profecia autorrealizadora. Como que é a profecia autorrealizadora? Aí eu uso o exemplo da própria pessoa, né? Aí eu digo assim: o que você fez quando você chegou em casa e viu o seu marido sentado na sala, de cara amarrado? Ah, na hora eu também fiquei pensando, poxa, passei o dia inteiro trabalhando, chego em casa e encontro esse homem aí de cara feia para mim? Ah, então você fechou a cara também? Devo ter fechado. Você deu boa noite? Eu não, vou dar boa noite para uma pessoa que está emburrada. Entrei direto em casa, fui para o quarto, troquei de roupa, fui tomar banho, passei para a cozinha, comi alguma coisa, fui dormir. Ah, então você não falou com ele? Não, eu vou falar com a pessoa emburrada? E o que ele fez no dia seguinte? Como é que foi? Ah, ele acordou só para trabalhar, nem falou comigo. Tá vendo como ele estava com raiva de mim? Aí eu falei, vamos decompor a sequência de ações? Se coloca no lugar dele. Pensa o oposto. Você chegou em casa e você estava com dor de cabeça. Tá, aí você põe a pessoa para imaginar. Tá, tô lá e cheguei, tô com dor de cabeça. O que você sentiria se o seu marido chegasse em casa, entrasse direto para o quarto, não te dá boa noite? Ah, eu ia achar estranho. A pessoa chega em casa e não fala comigo? Eu morrendo de dor de cabeça, nem pergunta se eu quero um remédio, só vai tomar banho, dorme, não tá nem aí para mim. E aí, o que você faria no dia seguinte? Eu dava o troco, levantava, tomava meu café e ia trabalhar. Aí a pessoa, você vem com a questão. Você já parou para pensar que ele poderia ter dor de cabeça e que ele estaria te dando o troco? Aí a pessoa começa, será? Aí eu falo, por isso, gente, que não dá para ficar imaginando o que acontece. Pergunte. Ô, meu amor, boa noite. O que foi? Está passando mal? Pronto, você vai descobrir. Aí a pessoa vai te dizer: nossa, estou com uma dor de cabeça, ou então, nossa, hoje eu tô irritado. Ou no trabalho, ou então, olha, eu não gostei do que você fez. Você me mandou uma mensagem à tarde, eu não gostei do que você falou. Pronto, você ia saber exatamente por que ele estava de cara fechada. E pronto, a situação poderia ter sido resolvida. Assertividade. Aí vocês entenderam por que a primeira coisa que a gente treina é assertividade? Parar de imaginar o que está acontecendo e começar a pensar nas coisas como elas são.